Olá, tudo bem? Nós vamos estudar dessa vez as páginas 10 a 17 do material Aprender Sempre, volume 2, ok? Nós vamos começar com o quê? Com a aulinha 6, fato, opinião, da página 10. Eis a questão. Aqui vocês vão fazer alguns exercícios que vão falar sobre o quê? Opinião. Lembra que na outra aula nós vimos a diferença entre fato e opinião? Agora você vai treinar o que aqui? A opinião, ok? Na hora de defender uma ideia, você sempre deve ter um ponto de vista. Então, sempre quando você quer defender o que você pensa, o que você acha, você tem que expor sua opinião, tá? Não adianta dizer porque sim, porque não, afirmar algo, que aí você não está expondo o que você pensa sobre aquilo, ok? Agora vamos ver o que? Lembre-se, os argumentos devem ter relação com a sua opinião. O que é isso? Quando você tem uma opinião, você pensa algo sobre alguma coisa ou alguma situação, você deve argumentar. O que é argumentar? É explicitar, é expor os seus motivos, por que você acha aquilo. Só que é assim, você não pode expor algo se você não tem nenhuma base. Você tem que ter um porquê. Um porquê lógico, um porquê firme, tá? Nunca porque sim, porque não, porque eu quero. Tá bom? Que isso não convence ninguém e você não consegue deixar claras as suas ideias. Ok? Então, aqui, tem vários exercícios. Apresente sua opinião. Você vai apresentar sua opinião sobre essas duas afirmações. Então, lembre-se, opinião é o que você pensa, não é um fato que já é consagrado. O que você pensa, necessariamente, talvez o outro pode não pensar, tá bom? Aqui, concorde ou discorde dessas opiniões. Aqui são opiniões. Aí você vai concordar e explicar por quê ou não concordar, tá bom? Aqui também na B, a mesma coisa. Depois vai ter uns temas que tem algumas palavras que são frequentes, né? Que geram debates em nossa sociedade. Você vai apresentar o quê? Ideias sobre isso e um ponto de vista. O nome disso aqui é um treino argumentativo, tá bom? E ele vai auxiliar o quê? Na sua oralidade. Quando você treina bastante o argumento, o seu cérebro inconscientemente começa o quê? Ampliar as ideias, ampliar a oralidade, o pensamento crítico, tá bom? E você vai sair daquela zona de achar porque sim ou porque não. Então, esse exercício aqui da atividade, ele é muito bom. Parece repetitivo, você fez o argumento de uma coisa, fez em outra, mas ao mesmo tempo o seu cérebro vai estar trabalhando sobre várias ideias. E isso é bom, isso é avanço. Então, na hora de você expressar também oralmente, você vai ter mais facilidade. Por isso que é tão importante o treino argumentativo. Por isso que é tão importante você fazer essa atividade. A próxima atividade é sobre planejamento de texto, tá bom? Aqui do debate regrado, que é o quê? Quando você treinou esses argumentos, você consegue participar de uma forma o quê? De uma forma que você consiga expor suas ideias, tá? Nesse debate regrado. E aqui é a hora de revisar o texto que vocês aprenderam, tá? Ali está o planejamento, tá bom? Aí vai ter umas questões. Aí, a propósito da afirmação que você viu, você concorda, não concorda, discorda parcialmente? O que é o parcialmente? Você concorda em alguns termos e em outros não, tá bom? Nem tudo aqui é sim, sim, não, não. Você pode concordar em alguns aspectos, em outros não. Mas lembre, sempre com justificativa. Bom, aqui é o quê? É um quadro que mostra o quê? Como que a gente deve revisar, organizar e planejar um texto. Inconscientemente, o nosso cérebro, quando um texto é bem planejadinho, faz isso. Mas é bom a gente reconhecer essas partes para quando você escrever, você se cobrar. Você que é o seu corretor. Você que tem que saber até quando vai a sua qualidade de texto. Ok? Então, para o planejamento de texto, você precisa do quê? Da reescrita. Não adianta olhar para cima, escrever e depois entregar para o professor.
A ideia na cabeça é uma coisa. A ideia escrita é outra forma de pensamento. Então ela exige o quê? Uma elaboração, uma revisão, um planejamento maior. Então sempre quando você escrever o seu texto, os seus textos, os seus escritos, sempre é necessário, é bom, uma reescrita e depois você revisar. E aqui a dica para você revisar é seguir aquela tabelinha que a Pro colocou, que está lá na lição. Ok? Agora vamos ver contexto de produção. O que é isso? É a situação a qual o texto ele está escrito. Aqui, depois da tabelinha, vai ter uma atividadezinha falando o quê? Sobre contexto de produção. Isso é, todo textinho que você faz, ele está dentro de um contexto de uma situação. Por exemplo, você não vai fazer um texto argumentativo quando se pede o quê? Um texto humorístico, por exemplo. Então, toda situação tem um tipo de texto. Todo tipo de leitor, para quem que vai ler o seu texto, você sabe de que forma você vai escrever para ficar claro para ele. Então, o contexto, ele é muito importante, tá? Ele é praticamente essencial para que o texto fique o quê? Coerente e coeso. Fique um texto compreensível, tá bom? Então, sempre você tem que prestar atenção nesse contexto. Em qual situação você está escrevendo o texto para você adequá-lo a essa situação. Ok? Pessoal, até nossa próxima aulinha. Não esqueçam dessas dicas, viu? E aqui é uma frasezinha para vocês. Não olhe para o relógio, apenas faça o que ele faz. Continue se movendo. Isso é, saia da sua zona de conforto. Vamos lá, vamos fazer atividade. Ficar parado olhando para cima, a gente não aprende, tá bom? Então vamos às atividades. Essa frasezinha é do meu amiguinho Sam Levinson, ok? Um humorista norte-americano.